Olá, pessoal de eventos. Aqui, professora Rafaela, quem vos fala, professora de inglês instrumental. Seguimos para mais uma aula, tá? A professora vai retomar um pouquinho do conteúdo que nós trabalhamos na última aula presencial, tá? Nesse exato momento, a professora está online com vocês para sanar qualquer tipo de dúvida e para a gente poder também resolver juntos, se assim for necessário, a tarefa, tá? Após esse vídeo, após essa videoaula, será disponibilizado para vocês, possivelmente até antes, tá? Uh, uma tarefa para vocês fazerem que, na verdade, é para a professora, como nós já havíamos combinado anteriormente, né? A professora aplicaria uma atividade a cada final de aula, que é justamente para que nós possamos identificar em até que ponto o aluno avançou ou regrediu, até que ponto que a gente pode dar continuidade aí na nossa disciplina, no nosso conteúdo, tá bom? Sempre respeitando o nosso plano de trabalho, tá? Ou seja, a professora vai trabalhar tudo que já tinha planejado com vocês, neste momento agora como na forma de videoaula, e eu vou fazer um adendo aqui para vocês, um apelo na realidade, né? Eu gostaria que vocês, se possível, tá, gente? Se vocês souberem de algum aluno, de algum colega que esteja com dificuldades técnicas, tanto para acessar a plataforma Teams, quanto para simplesmente acessar a internet, enfim, ou fazer qualquer tipo de atividade, eu preciso que vocês me comuniquem, eu preciso que vocês me avisem. É claro, gente, fiquem tranquilos que neste momento a professora vai utilizar o quê? O bom senso, a professora vai trabalhar com vocês partindo da premissa que todos devem aprender, tá? Então aqui a professora não quer e não vai prejudicar ninguém. Se vocês tiverem dificuldade para acessar a plataforma, para acessar qualquer tipo de conteúdo, procure a professora, até mesmo depois da aula, tá? A professora tem respondido a várias questões, porque é um recomeço, né? Nós estamos recomeçando o nosso ano letivo, retomando de uma maneira diferente, né? A videoaula, a professora vai tentar ser mais clara possível, de modo que vocês entendam, né? Inclusive a professora optou por este modo de deixar a aula gravada para que vocês possam voltar sempre que necessário à aula. Ah, professora, eu não entendi a parte do verbo to be, então volta lá. Ah, não entendi, na verdade, a forma afirmativa, volta lá. Não, a interrogativa, vai lá no ponto. Entendeu? Ah, professora, não entendi o que são cognatos. Então, a professora, depois, ao término desta aula, a professora vai deixar com vocês uma sugestão, que na realidade é um videozinho de 2 a 3 minutos, simplesmente um vídeo de apoio, né? Para que, se vocês não entenderem o que é scanning, a professora vai deixar esse vídeo de apoio. Sempre quando as aulas forem diversas, a professora sempre no final vai deixar uma sugestão que é um apoio para que vocês, se não entenderam, entender, tá bom? Bom, vamos iniciar aqui nossa aula. A professora, na última aula presencial, passou para vocês, explicou o verbo to be, e eu vou dar uma retomadinha, tá? Pessoal, lembrando que a professora vai colocar aqui na luzinha, verbo be, tá? Esse verbinho aqui significa o quê? Significa que é um verbo no modo infinitivo e be. Opa, a professora rabiscou aqui. Verbo be significa ser ou estar, depende do contexto, tá? Só reiterando que a língua inglesa, ela você precisa entender o contexto, por isso que a professora vai passar hoje uma técnica de leitura para que vocês entendam bem a língua inglesa e comecem a praticar, tá bom? Bom, então, claro que o verbo be é o verbo, a professora vai colocar aqui, ó, ser, tá? Perdão, que a professora não tem muito
né, habilidade ainda de escrever com o mouse. Verbo ser ou verbo estar. Tá bom? Então, be significa isso, tá? Professora, mas o to? O que é o to? Professora, eu vou colocar em amarelinho aqui, ó. O que é o to? O to significa que eu estou referenciando, na verdade, é uma referência ao verbo. Então, é o modo que ele está. Eu poderia falar to work, né, que é o verbo trabalhar. Eu poderia falar, enfim, poderia citar diversos verbos com to. Ele sempre vai acompanhar, tá bom? E depois a professora vai explicar para vocês a função sintática do to, mas neste momento a professora não vai entrar nesses pormenores, porque senão a aula vai ficar muito extensa e aí vocês terão dificuldade, né, para acompanhar, tá bom? Bom, vamos lá retomar então aqui. A professora colocou duas colunas. Nós temos aqui essa primeira coluna aqui, que é o meu verbo to be sem contração. Ontem um aluno, na aula de, acho que foi logística, ele questionou assim, professora, mas o que é a forma contraída e a forma que não está contraída? Simplesmente, o norte-americano, ele reduz muito as frases, as palavras, as orações, né? Aqui, ó, I am, por exemplo, é na forma não contraída, tá? Mas, professora, tem um I am aqui também. É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Só que aqui está na forma contraída. Aqui não está. É simplesmente isso, tá bom? Então, tanto he quanto she ou o it sempre vai utilizar is, tá bom? Na forma contraída, ele será his, she's ou its, tá? A professora vai retomar aqui o I am, tá? O am, ele só é utilizado na forma, na forma afirmativa aqui, no caso, no I, tá certo? Então, o am, efetivamente, exclusivamente, o am, ele vai ser acompanhado apenas pelo I. Que isso fique bem claro, tá, gente? De novo, o am, a professora vai colocar em amarelinho aqui, ó, o am, tá? Ele só acompanha o I, beleza? Tanto na forma afirmativa quanto na forma negativa, tá bom? Então, I am ou I am not. Mas aí a professora vai retomar nos próximos slides, a professora vai apresentar para vocês, tá? Bom, he, she, it, como a professora acabou de falar para vocês, ele vai sempre utilizar o is, tá? Agora, you, we e they, ele sempre vai utilizar o que? O are, tá? E a forma contraída deles é essa forma aqui, ó. You are, were, na verdade, we are aqui, tá, gente? They are, tá bom? Então, aqui, esse é o nosso verbo to be na forma afirmativa, beleza? Eu preciso de exemplos, porque eu não entendi ainda. Então, vamos lá então, pessoal. De vermelhinho aqui, ó. I am happy. Eu sou ou eu estou feliz, tá? Lembre-se sempre que a professora falou que depende do contexto. I am tall, tá? Eu sou alto. He's cool, ele é legal. She is fast, ela é rápida. It is horrible, que isso é horrível. We are young, nós somos jovens. They are creative, eles são criativos. E aí, olha só, eu só vou chamar atenção aqui, antes de ler a última aqui, que está no present continuous. Aqui, ó. I am, tá? He is, she is, it is, tá bom? Eu só não tenho um exemplo aqui do you, tá? Mas vai permanecer da mesma forma.
We are, they are, tá bom? Então, sempre vai permanecer dessa forma. Aí, vamos lá, professora, a senhora citou de present continuous, mas a gente está falando de verbo to be na forma afirmativa? Sim, nós estamos. Só que eu vou utilizar ele com o meu present continuous. Olha aqui, este é o meu verbo to be, tá? Acompanhado do present continuous, que é um presente que não acaba, ele continua. Então, working, trabalhando. Então, sempre o ing, a professora vai colocar em amarelinho aqui, ó. Sempre o ing, ele vai ser esse ando, endo, lendo, tá? Eu estou lendo. I am reading, tá certo? Então, I am working now. Eu estou trabalhando agora, tá? Então, esse ando aqui é esse mesmo ing daqui. Bom? Claro, a professora vai citar o present continuous nos próximos, tá bom? Bom, a professora já tinha comentado que a forma negativa, né? Olha, o I am, ele continua da mesma forma. Aqui sem contração. Opa. E aqui a forma contraída. É a mesma coisa, tá? Só que eu vou acrescentar, como eu estou falando da forma negativa, então eu vou acrescentar o meu not, tá? I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not, tá? Na forma contraída, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu verbo to be, eu vou juntar com o not e tirar o o. No lugar do o, eu vou colocar esse apóstrofo aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, aren't. A minha palavra, ela vira, o meu are not, ela vira aren't. Tá? Is not, isn't. Aqui é o isn't. Isn't. Tá? Aren't. Tá bom? Essa é a forma contraída e sem contração na forma negativa do meu verbo be. Tá bom, galera? Vamos lá, então. Exemplos, tá? A professora colocou aqui o verbo to be no passado para vocês. Por quê? Porque ele muda, tá? Nós estávamos falando do verbo to be na forma afirmativa, só que no present, no presente, tá? Agora a professora vai citar para vocês o verbo be no past, tá bom? Aqui tem uma diferença, tá? Quando eu falo em I, eu vou utilizar o meu verbo to be, ele não será mais am. Lembra que a professora tinha falado para vocês que o am eu uso na forma afirmativa e negativa do present, ok? Agora vamos falar do past, do passado. Então, quando eu falo em I, eu falo em was, tá? Quando eu falo em he, she, it, e aqui eu usei um exemplo só no she, eu falo em was. Então, um detalhe, vamos lá. Was, ele vai ser utilizado no I, he, she, it. Beleza? Tá bom, professora, mas estou vendo aqui outras palavras, tá? You, we, they, vai utilizar o quê? Vai utilizar a palavra were. Olha aqui, ó. Were, tá bom? Não é were, é were, tá bom? Então, olha só o you aqui, ó. You were, they were, e we were, tá bom? Então, deixa eu ver se eu vou conseguir escrever aqui. Tá? Opa. Então, o meu verbo to be, were, eu vou utilizar ele no you.
we e no they. Bom? Então, é assim que nós fazemos no passado. Mas, professora, o que, que significa was e were? Tá? No caso do I was, aqui, ó, deixa a professora colocar em amarelinho para vocês entenderem. O que, que significa I was? Eu fui ou eu estava. Tá bom? Sempre no passado, pessoal. É o verbo be, tá? Que é o verbo ser, estar. Eu fui, não, perdão. A professora vai fazer um comentário aqui, tá? Ir, né? É o verbo go. E eu fui, não. Tá? A professora errou aqui, tá certo? Então, não é eu fui, é eu. No caso, não é fui de ir. Por exemplo, eu fui a São Paulo, eu fui ao Rio de Janeiro semana passada, tá certo? Quando a professora fala do eu fui, eu falo de antigamente. Antigamente fui uma pessoa melhor, tá certo? É nesse sentido, tá? Deixar bem claro isso para vocês entenderem. É no sentido de ser, tá bom, pessoal? Não é no sentido do verbo go, tá? Então, só para vocês entenderem. Vamos lá. I was. Eu fui, mas não é eu fui de ir, tá? É eu fui de ser. Então, fui uma pessoa melhor no meu passado. Hoje sou horrível, tá certo? Então, só isso que a professora queria fazer essa retratação, tá bom? I was, então de novo, I was, eu fui, tá? Mas no sentido de ser, tá bom? You were, tá? É no sentido de você foi, no verbo ser, tá, gente? Nunca se esqueça, a professora vai colocar aqui, ó, em azulzinho, tá? Nunca se esqueça que nós estamos falando do verbo be. E be é um verbo. É o verbo ser, estar, tá bom? Então, sempre quando eu falar em was ou were, eu estou falando de o verbo ser, estar no passado. Simples assim, tá bom? Então, pessoal, vamos lá então para o próximo slide. Se tiverem dúvidas, se tiver qualquer tipo de dúvidas, por favor, a professora está online e eu respondo para vocês, tá bom? Bom, aqui, pessoal, nós estamos falando de um resuminho, tá? Da forma afirmativa e negativa. Por que a professora colocou a forma afirmativa e interrogativa? Para eu poder explicar para vocês a forma interrogativa. Para isso, eu coloquei a forma negativa, tá? E a forma afirmativa, tá bom? Sempre falando de verbo to be, tá, gente? Verbo be, ser, estar. Quando eu falo de I am, quando eu falo na forma negativa, eu falo I am not, certo? Quando eu vou perguntar, eu falo am I, tá? No caso do you are not, are you? Do he, is he? Do she, is she? Do it, is it? We are you? Perdão, pessoal. Are we, tá? Aqui é we are we, tá bom? É que a professora já olhou no de baixo aqui. You are, tá bom? Are you? Agora sim, tá bom? They are they, tá bom? Então, sempre quando a professora for utilizar a forma interrogativa, que é uma pergunta, uma question, tá bom? Sempre quando eu for fazer uma pergunta, eu vou sempre utilizar o quê? O verbo aqui, ó, na frente do meu pronome, antes, ok? Vamos para um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Olha ele aqui, ó. Am I doing it
right? Eu estou fazendo isso certo? Olha ele aqui, ó. Am I? Lembrando que o I, mais uma regrinha para vocês, tá, pessoal? O I, aqui, ó, ele é o único pronome que mesmo na metade da minha oração, ele continua maiúsculo, tá bom? Então, é sempre isso, é sempre uma regra, tá? Então, eu vou colocar, vou iniciar como am I, tá certo? Então, am, do verbo, no caso, o verbo to be, I doing, tá? Aqui, are you, olha aqui que ele já muda, certo? Então, are you, ele já começa com are maiúsculo e u minúsculo, tá bom? Are you dating my sister? Você está namorando minha irmã? Is he, eu poderia ser, aqui poderia ser is she também, tá? Is he skating in the rink? Ou seja, ele está patinando no ringue, tá? Então, aqui é a forma interrogativa. Bom, aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre present continuous. É muito interessante porque logo a gente vai estudar um pouquinho de verbos auxiliares, tá certo? Na forma afirmativa aqui, lembrando que o meu present continuous é o ING, tá? Então a professora vai colocar em amarelinho aqui para vocês. A amarelinho vai ficar ruim. Vou colocar em azul, aqui ó. ING do playing. Playing, eu posso traduzir como jogando ou tocando, tá? Que o verbo play, como eu falei para vocês, tudo vai depender do quê? Do contexto. Do contexto da sua oração, do contexto da sua frase, tá? Do seu texto. Então, play, to play, né? Significa o quê? Jogar ou tocar, tá certo? Então, aqui eu estou utilizando o been, tá? I have been playing. Então, quando eu falo que I have been playing, eu estou falando que eu tenho jogado, né? Eu tenho sempre quando ele vai colocar aqui o I have been, tá? Ele está, na verdade, auxiliando para que o present continuous, para que o meu presente, ele não acabe, tá certo? Então, aqui eu estou utilizando alguns verbos auxiliares, tá? O verbo have é um verbo, verbo ter, tá? Ele vai mudar I, you, cadê o we? We, they, tá? Ele sempre vai ser have. Quando for he, she, it, será o verbo has, tá bom? Então, que fique bem claro que o verbo have e has tem o mesmo significado, só que ele vai mudar de pessoa para pessoa. Ele vai mudar dependendo do meu pronome, tá bom? Então, se o pronome for I, you, we, they, vai ser have. Se o meu pronome for she, he, she ou it, vai ser has, tá bom? E ele dá essa ideia de continuidade, tá? Geralmente, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, geralmente, operadora de telemarketing fala muito, eu tenho observado, senhor, eu tenho, né? Ou seja, ele fala algo que, um verbo que continua, tá? E isso é o present continuous, tá bom, pessoal? Bom, na forma negativa, ele vai, I haven't, tá bom? Então, ele vai falar, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o have, o not, juntar. Lembra do are? Que virou aren't. Is virou isn't. Então, o meu have, ele vai virar haven't. Ele vai pegar o verbo, né? E vai acrescentar o not, juntar, tirar o e colocar aqui, ó.
professora vai colocar de verdinho aqui, vamos ver se fica melhor. Aqui, ó. Ele vai pegar o not, vai juntar com o verbo have e vai tirar o e substituir por um apóstrofo. Beleza? Bom, na forma interrogativa, que é uma question... Opa, a professora rabiscou aqui. Na forma interrogativa, que é uma question, tá? Continua da mesma forma. O meu verbo vem antes do meu pronome. Então, percebam que não é só o verbo to be, tá bom? Que vai na frente do pronome. Então, isso é uma regra, tá bom? O verbo ele sempre vem antes do meu pronome quando é o caso de interrogação, pergunta, question. Bom, um exemplo de present continuous é aqui, ó, sleeping, tá? Sempre o ing no meu verbo, tá bom? Sempre quando for o ing, ele tem essa tradução, dormindo, fazendo, ficando, tá? The baby is sleeping. O bebê está dormindo, tá? Então, o bebê, o fato dele dormir não acabou, tá? Ele continua, tá bom? The kids are getting. Então, eles estão ficando, que é o verbo get, tá? Ficando, andando. Então, eu tenho aqui o meu ing. Bom, a professora colocou aqui um resuminho do que é pronome, né? A professora está falando aqui o tempo todo pronome, 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 mas professora, eu não me lembro o que é pronome. Pronome, ele substitui o nome. Então, vamos lá, no caso pessoal. Pronome pessoal, vamos lá. I, aqui ó, eu, tu ou você, ele, ela. Aqui eu vou chamar de aquilo, mas eu já falei para vocês que não é aquilo, porque aquilo é um pronome demonstrativo, tá bom? O it, ele vai ser ele ou ela, dependendo do contexto, mas quando se referir a quê? Objetos, tá bom? Garrafa, computador, cachorro, tá bom? We, nós. You, vocês, tá? Então, aqui, ó, a professora vai colocar em vermelhinho para vocês entenderem. Aqui pode ser tanto você, tu ou vocês. Vai depender do contexto, tá bom? E they, que são eles ou elas, tá? Bom, como isso é feito no past? A professora já falou, mas vamos falar de novo. O I, he, she, it será was. O restante eu vou fazer de amarelinho aqui, ó. Não vai ficar muito bom. Vou fazer de vermelhinho. You were, we were, you were e they were. Então, sempre quando for you, we, they, vai ser a palavra were, que significa verbo to be no passado, tá bom? Bom, a gente acabou de falar bastante dele aqui, né, gente? É o verbo to be no present, tá? Lembrando que, deixa eu colocar aqui em verdinho, o am sempre, sempre, tá? Ele vai acompanhar só esse carinha aqui, ó, o I, tá bom? Então, vamos lá. Is, a professora deixou aqui no meio para vocês, tá? Que é o he, she, it. You, we, they, sempre vai ser are, tá bom? E o you eu não vou repetir de novo porque a professora acabou de falar. Agora, esse é o mais fácil, né, gente? No future, que é o futuro, o meu verbo be, ele só vai acompanhado de um verbo auxiliar chamado will, tá? O verbo will significa future, significa verbo ser, estar no futuro, tá bom? Então, assim como nós temos presente, passado e futuro, no inglês nós também temos, e aí somente o verbo, no caso, o verbo auxiliar, tá bom?
Bom, falando em verbos auxiliares, como o professor acabou de entrar aqui e explicar para você que future, que will é um verbo auxiliar do future, nós temos aqui, olha, do. Por que verbo auxiliar, gente? Porque ele também é um verbo, então ele desempenha duas funções, a função de verbo e a função de verbo auxiliar, ou seja, ele auxilia o meu verbo principal, tá? No caso aqui, ele sempre vai ser utilizado como em uma question, em uma pergunta, tá bom? Então, do eu vou utilizar com I, you, we, they. Isso é uma regra, isso não muda, tá bom, pessoal? Então, não se esqueça. Agora, does eu vou utilizar sempre com o meu he, she, it. Sempre. Somente no present que o meu verbo auxiliar muda, tá? Vou colocar, a professora vai colocar em azulzinho aqui, ó. You did. Ele significa que é um verbo auxiliar do passado e ele não muda para nenhuma pessoa, tá bom? Então, seja do I, you, he, she, it, we, you, they, seja qualquer pessoa, o meu verbo auxiliar did, ele vai acompanhar aqui no passado, no past, tá? Então, para a gente finalizar, a professora vai colocar de pretinho aqui, o verbo will, né? Ele sempre vai indicar um future, futuro, tá? Em qualquer pessoa. De novo, I, you, he, she, it, we, you, they, tá bom? Sempre vai ser utilizado para qualquer pessoa, tá? Exemplos, professora. Do you work in office? Tá, aqui, ó. Você trabalha em um escritório? Né? Does she, ou poderia ser does he, study other languages? Lembrando que languages, pessoal, pode ser línguas ou idiomas. Depende do contexto da minha frase ou oração, tá? Aqui, ela estuda outras línguas. Aqui, olha só, no past. Did you study? Olha o study aqui, que é o verbo estudar, tá certo? Então, como eu sei que ele está no passado? Porque tem o did aqui, ó. Ele indica que minha oração está no passado, tá bom? Então, did you work? Did you study to the vestibular? Aqui, ó. Vestibular é uma palavra cognata, tá? E a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá? Você estudou para o vestibular? E no future, will you graduate next year? Se você vai se formar no ano que vem, tá? Next, próximo ano, tá? Como eu sei que a professora, como que eu sei que você está falando do próximo ano? Porque eu tô falando next, ó, próximo ano, tá? E eu tenho aqui o verbo auxiliar will, claro. Bom, então finalizamos aí o nosso verbo to be. E vamos entrar em cognatos que a professora acabou de falar para vocês, tá bom? O que são cognatos, pessoal? Nada mais são do que palavras que são muito parecidas, têm o mesmo significado e uma grafia, ou seja, uma escrita muito parecida, similar nos dois idiomas, seja no inglês ou no português, tá? No English ou no português. Então, vamos lá. Alguns exemplos aqui. Comedy. Different. Emotion, future, a professora acabou de falar, human, idea, music, other, present, television, tá? Então, são aí umas palavras cognatas que são muito parecidas, não só na escrita, como também a palavra por si só, ela tem o mesmo significado, tá bom? E isso são cognatos, são palavras parecidas. Tomem cuidado, não neste momento a gente vai estudar, mas possivelmente na próxima aula, com os falsos cognatos.
Sabe aquela velha história de que essa Coca é Fanta, tá? É mais ou menos isso, tá bom, pessoal? É quando você acha que é uma coisa, mas na verdade é outra, tá? Então existem os falsos cognatos, tá bom? Professora, mas como eu sei se é um falso ou se é um cognato? Lendo e estudando textos, tá bom? E é isso daqui a pouquinho, utilizando essa técnica de leitura chamada scanning, tá, pessoal? O scanning é uma estratégia de leitura, ela é recomendada para estruturas, leituras mais específicas, como é o nosso caso, tá? Curso de eventos. Então, essa palavra, scanning, ela é exatamente o que ela sugere, tá? É uma técnica de escanear o meu texto e através de palavras-chave eu vou escaneando linha a linha e vou entendendo o contexto do meu texto, tá bom? Este é o scanning. Tá, pessoal, nesse slide aqui, a gente já está finalizando, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? A professora colocou um parágrafo de um texto. Aqui está a fonte do texto, caso vocês queiram vê-lo na íntegra, tá bom? E aí, nós temos o quê? Só um comentário aqui. Tá vendo que esse Obama, que esse apóstrofo S aqui, significa do Obama, tá? Geralmente em comércio tem muito esse apóstrofo S, tá bom? E aí nós temos aqui o que? As palavras family, tá? Família, que é um cognato. O próprio nome do ex-presidente norte-americano, Barack Obama, tá? Verbo to be, ser, estar. Made, que é de fabricado ou feito. People, de pessoas. African, né? American, English. Então são palavras, pessoal, aqui de novo, Obamas, first, family, tá? Descendentes. Então, são palavras que são cognatas e a gente utiliza esses cognatos que são algumas palavras-chave, mais palavras conhecidas que a gente geralmente tem no dia a dia, por exemplo, people, né? São pessoas, não é escrito da mesma forma, mas a gente sabe que geralmente people são pessoas. Então, são algumas palavras que a gente vai identificando e através desse scanning, tá? Prestem bem atenção que existe uma diferença entre scanning e skimming, tá bom, pessoal? São duas técnicas que são parecidas, porém diferentes. O skimming, eu simplesmente passo os olhos no meu texto ou na minha oração e através de palavras rápidas eu entendo o que o meu texto está falando. Agora, o scanning, eu estou escaneando mesmo, palavra a palavra, para eu entender o contexto geral do meu texto aqui, tá bom? Bom, se eu falo assim, The Barack Obama's family, eu estou falando de quem, pessoal? Eu estou falando da família do Barack Obama. Então, através do scanning, eu consigo entender o meu contexto através do meu título, por exemplo, tá bom? Aqui, ó, a família, tá? De Barack Obama, elas ela é feita, né? Lembra do que a professora falou? Ela é feita, ou ela tem muitas pessoas, aqui pessoas, né? Americanos, africanos, ingleses, quenianos, né? Holandeses, herança, né? De holandeses, que é aqui, tá bom, pessoal? Então ele fala assim que a família Obama, né? No caso é a primeira família, tá? De descendentes africanos, tá? Então, pessoal, a gente vai entendendo o contexto, pegando essas palavras-chave e identificando o que elas significam, tá bom? E isso é scanning. Para nós finalizar a aula, a professora está deixando aqui para vocês uma sugestão de vídeo. É importante que vocês assistam, por quê? Porque neste vídeo aí, ele fala muito sobre scanning, e a diferença do scanning e do skimming, e dá outros exemplos. A professora não vai se alongar muito nessa videoaula, porque senão a gente fica aí 50, 1 hora e meia falando. E se deixar, a professora fala mesmo,
Tá bom, pessoal? Então eu agradeço a presença de todos aqui assistindo esse vídeo, lembrando e reiterando que ele está gravado, tá? Mas neste momento eu estou com vocês online, tirando todas as dúvidas, sanando todas as dúvidas, e não se esqueçam de responder a tarefa que a professora deixou aqui para vocês. Possivelmente nesse exato momento o programa Teams ele já até liberou para vocês, a plataforma já até liberou para vocês fazerem, tá bom? Então eu agradeço, uma boa noite para vocês e até nossa próxima videoaula, tá bom, pessoal? Obrigada, até a próxima.